Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Estou aqui com mais um convidado muito especial, o Dr. Pedro Santos, hoje juiz federal do TRF da Primeira Região, aprovado em vários concursos públicos e também que foi o magistrado mais novo em atividade. Ele foi aprovado aos 25 anos de idade, nomeado em 2013. Realmente é um exemplo de muita dedicação, muita perseverança e hoje ele nos contará um pouquinho de sua história. Doutor Pedro, muito obrigado por participar aqui conosco, de aceitar esse convite. É uma honra estar aqui com você. Eu sei o tanto que a sua agenda é corrida, com a magistratura, com os estudos, e sei que você está aqui para ajudar os concurseiros que estão buscando aí alcançar os seus sonhos como você conseguiu. A minha primeira pergunta é: como que você iniciou essa trajetória de estudo para concurso? O que despertou o seu interesse nessa área? Oi, Gabriel. Também cumprimento todos os internautas e todas as pessoas que estão nos assistindo. Bem, essa é uma pergunta que sempre fazem para mim. Foi um momento muito crucial no período em que eu estava na faculdade de Direito, em que eu decidi que iria enveredar pela carreira pública. Eu já tinha uma intuição de que queria chegar na magistratura, mas ainda tinha dúvidas entre o setor privado, se eu iria definitivamente para o setor público, e defini, não, vou apostar como meta final magistratura, vou para a carreira pública, e decidi que, como deveria cumprir um rito de prática jurídica, de exigência constitucional para chegar lá, eu, durante esse período, iria já começar uma preparação. Eu acho que essa foi a decisão crucial que eu tive ainda na faculdade, saber onde eu queria chegar ao final. Muitos concurseiros, muitas pessoas que estudam para as carreiras públicas geralmente vêm conversar comigo, e quando eu questiono, geralmente eu interrompo essas pessoas e pergunto, mas me diz uma coisa, onde é que você quer chegar? E essas pessoas não sabem responder, então tem uma resposta muito ampla. Qualquer coisa para mim tá bom, um cargo que pague acima de tal valor. Eu quero realizar um sonho de fazer justiça, eu tenho ideais, mas não sabe objetivar, não consegue objetivar, delimitar. Isso é muito importante e deve ser feito desde o início. É um processo de amadurecimento psicológico, intelectual, de saber talvez onde é que você cabe melhor, onde é que você consegue desenvolver as suas competências. Isso não quer dizer que você só vai ser, digamos assim, pré-definido, ou você vai ser feliz, realizado profissionalmente em apenas um cargo, mas é importante definir pelo menos um nicho de cargos ou algumas opções que você pretende perseguir. E a partir de então, tendo o objetivo final em que você quer chegar, é possível você então traçar um planejamento de curto e de médio prazo, e que eu sempre recomendo são o método escada, o método talvez mais bem sucedido, não apenas em relação a mim, mas em relação a todas as pessoas que eu já... Existem diversos métodos de se chegar, mas o método talvez mais célere, mais bem sucedido, mais pavimentado é quando você inicia a partir de cargos menores e você vai realmente galgando escada, galgando espaço até você chegar na sua meta final. Então, a faculdade, te respondendo mais objetivamente, eu defini a questão da magistratura e defini que deveria ter um caminho de aprendizado que passava não apenas pelo exercício de outros cargos, como também por um estudo objetivo de concursos. E aí foi assim que você começou a fazer um concurso de técnico, né? Já ainda na época da faculdade, técnico do MPU, técnico do TRF, não é isso? E quais outros concursos você fez? Quais outras experiências você teve antes da magistratura? Isso. Não é algo tão racional e objetivo assim como talvez tenha parecido no início. Por exemplo, no concurso de técnico, vários amigos meus da faculdade tinham se inscrito. Na época era o concurso de técnico do Ministério Público da União, um concurso que nomeou muitas pessoas. E alguns amigos falaram: Pedro, vamos se inscrever nesse concurso. Eu falei: não estou estudando, não estudei nada, não tenho ainda, não me sinto preparado para isso. E eles foram lá e me inscreveram e me entregaram só o boleto. Pedro, agora você vai ter que fazer. Eu falei: agora então vou fazer o concurso. Então, às vezes, você tem que deixar a vida também aceitar um pouco a vida de levar.
E quando eu estava inscrito, eu falei assim, não, então agora eu vou estudar de forma sistemática. Estudei bastante para aquela prova, não consegui uma boa colocação, embora eu tenha ficado dentro da lista de aprovados. Mas tive a sorte, naquele período, ter tido uma nomeação muito... a quantidade de cargos nomeados foi muito grande, então eu consegui uma nomeação depois de um tempo. Mas aquilo dali serviu para despertar o tipo de estudo, o modelo de prova, como é que eu queria chegar. Além do cargo de técnico do Ministério Público da União, fui aprovado em técnico do TRF da Primeira Região, que também cheguei a tomar posse. Fiz alguns outros concursos de técnico, não fui aprovado. Então, assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer que reprovei em vários concursos. E quando eu já estava próximo do fim da faculdade, eu realmente parei para definir. Não, agora eu preciso... um estudo mais sistemático para as carreiras jurídicas. E pensei, se eu quero chegar para a magistratura federal, então talvez as carreiras de advocacia federal, da advocacia pública federal, da defensoria pública federal, na época não se exigiu os 3 anos de prática para esse último cargo, talvez sejam carreiras que possam me ajudar a ter experiências boas para a prova de magistratura federal. Então iniciei um estudo sistemático dentro desse nicho. Então, isso que significa fechar as portas para concursos da magistratura do trabalho, isso significa fechar a porta para concursos legislativos, mas isso é uma decisão que tem que ser feita, porque o tempo é um recurso limitado, os editais são relativamente diferentes. Saber dizer não, né? Exatamente. Não atirar para todo lado, como alguns concurseiros acabam fazendo. Exatamente. E ter realmente um foco que não é algo fechado, absoluto, mas que tem um caminho relativamente bem definido. E, doutor Pedro, você foi aprovado em primeiro lugar no concurso de defensor, né, público da União, em primeiro lugar no concurso da magistratura. Então, você não só foi o juiz mais novo à época, e até hoje acredito que continua sendo, continua com esse recorde, digamos assim, mas também conseguiu ser aprovado em primeiro lugar. Eu imagino que muitas pessoas, eu acho que você até já deu uma entrevista sobre isso, devem dizer que você é superdotado, que você tem uma capacidade cognitiva muito diferenciada, e você, em uma entrevista, disse que não, que na verdade é fruto do seu esforço, da sua dedicação. Então, gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o Pedro humano, o Pedro que já reprovou alguns concursos, como você disse. O Pedro, como é que é a rotina, ou era a rotina do Pedro quando estava estudando ali, às vezes com momentos de frustração, momentos de tristeza, momentos, não sei, talvez em que pensou desistir porque era uma rotina muito árdua. Eu queria que contasse um pouquinho pra gente sobre isso. As pessoas, é curioso, as pessoas às vezes leem algumas notícias e têm talvez a impressão de que ele é algo diferenciado, alguém em que eu não consigo me espelhar ou talvez não consigo me inspirar porque... talvez ele seja um nerd, e as pessoas falam, eu tenho um estilo mais normal e ele é um nerd. Enquanto eu rejeito completamente esses adjetivos, talvez superdotado, de gênio, de nerd, em absoluto nada disso. Uma pessoa estritamente com uma narrativa bem normal, de frustrações, de derrotas, mas que talvez nesse caminho tentou muito aprender com as exceções. Por exemplo, eu falei no início, uma dica interessante é saber aonde quer chegar e saber chegar desde logo, mas uma outra dica que eu sempre digo é saber aprender com as derrotas. E ligado a essa não ter medo de enfrentar o risco. Por exemplo, eu fiz várias provas para as quais eu não me sentia minimamente preparado. Aquilo de você se inscrever para uma prova que vai ser daqui a 3 meses, o edital já está na praça, você vê pessoas estudando há 2 anos e você pensa, eu não vou ter a mínima chance de conseguir estudar esse edital inteiro até o fim, mas eu iria fazer a prova com seriedade. Várias pessoas chegam para mim e falam, eu vou formar, ou então vou começar o meu estudo para concurso, daqui a 3 anos eu começo a fazer provas. Esse é o principal erro. É a tentativa de ter um estudo enciclopédico de que você precisa saber tudo de direito e só assim você vai conseguir passar no concurso. Não, você passa no concurso no dia em que você atinge a nota de corte. E a nota de corte não é 100% da prova. A nota de corte é entre 60% e 80% da prova, a depender do concurso. E isso
significa que você vai errar muito e que você não vai saber muitas coisas para você passar naquela prova. Mas, ao mesmo tempo, cada prova que eu fazia, e mesmo quando eu não passava, eu procurava refletir. Eu tinha ali um diagnóstico muito claro das matérias em que eu estava mais bem posicionado, das matérias que demandavam um estudo maior. Então, em vez de pegar aquela prova, jogar no canto e não mais olhar para ela com medo daquela frustração, pegava aquela prova, era um momento assim de ser talvez um pouco mais frio, não ter medo de enfrentar, observar aquele diagnóstico e planejar os próximos 3 meses, ou então quando eu vou fazer a próxima prova. Fazer provas em médio prazo, pelo menos a cada 3 meses, a cada 5 meses, a cada 6 meses, é algo que ajuda muito a dinamizar a rotina de estudo, porque você vai estar sempre se obrigando a estudar o edital. E eu sempre digo, ninguém nunca vai se sentir absolutamente preparado para nenhuma prova. Se um estudante sai da prova com a sensação de que eu gabaritei essa prova, eu passei essa prova, eu tenho certeza que ele tem grande chance de não passar, porque significa que ele fez a prova com falta de atenção, ele fez a prova com falta de humildade, ele fez a prova com uma certa arrogância intelectual, e isso vai fazer com que ele caia nas principais pegadinhas da prova. Pelo contrário, a gente tem que ir com um pouco de medo, sim. Isso nos deixa mais atentos, isso nos deixa mais prudente, não ter medo de ir fazer a prova, mas ao mesmo tempo fazer a prova e fazer com vontade, com garra. Não dá para ir pensando assim, eu já sei que eu não vou passar, então não vai dar certo. Não, pelo contrário, sempre imaginar que embora você não esteja se sentindo totalmente preparado para aquilo, mas você precisa dar o seu melhor. É muito comum os concurseiros acharem que há um momento perfeito para iniciar, ou até mesmo empreendedores achando que tem um momento perfeito para iniciar, vou reunir meu capital, ou vou estudar ali, e quando eu estiver pronto eu vou finalmente fazer a prova. Na verdade, o momento ideal é ontem, né? E aí, à medida que você vai fazendo provas, você vai se aperfeiçoando, você vai treinando para que quando o dia D chegar, e para cada pessoa é um dia diferente, para você aconteceu em determinado momento, para outra pessoa vai acontecer em outra hora, e não tem nada de errado com isso, a sua hora vai chegar se você fizer esse treinamento prévio. Acho que eu penso muito também nessa linha. Às vezes feito é melhor do que perfeito, e você precisa começar e trilhar um caminho com foco, né? Como você bem disse. Exatamente. E muitas vezes a gente só olha para quando a pessoa terminou a carreira de concursos, mas não quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio da faculdade, ainda antes de concluir a graduação, então logo depois. Ou seja, elas não esperaram aquele tempo, aproveitaram bem a faculdade já para refletir sobre o futuro. E cada pessoa tem seu tempo. Uma autocrítica que eu faço a mim e a várias pessoas que muitas vezes falam de concursos públicos é talvez tentar, às vezes, estandardizar ou então assim, fazer uma padronização do modelo ideal para se passar no concurso público, como se cada pessoa tivesse o mesmo timing, cada pessoa tivesse que ter a mesma estratégia de estudo, o mesmo estudo. E não, cada pessoa tem a sua narrativa, cada pessoa tem os seus problemas, cada pessoa está submetida a condições muitas vezes socioeconômicas, familiares, estruturais, completamente diferentes. E as pessoas precisam se respeitar em relação a isso. Observando dicas específicas de concurso, mas também não comprando aquele pacote completo do que você precisa absolutamente fazer. A receita de bolo. Exato. Sob pena de muitas vezes você se frustrar e achar que nunca vai chegar. Eu conheço pessoas que demoraram menos para passar em concurso. Eu conheço pessoas que demoraram mais porque elas priorizaram também outros aspectos da vida. Conheço pessoas que começaram o sonho dos concursos públicos ainda na faculdade. Outras entraram para a magistratura aos 50 anos porque decidiram estudar, tiveram outras prioridades e tiveram a ideia da magistratura depois. Cada pessoa tem a sua narrativa e a gente precisa aprender a ler cada uma dessas pessoas a partir de suas peculiaridades, sem criticar e sem passar a impressão de que quem não consegue ou que quem está com muita dificuldade é incompetente, é menos capacitado para atingir aquele objetivo. Pelo contrário, todas as pessoas são plenamente capacitadas para tais e para eleger as suas prioridades. E, obviamente, algumas pessoas têm mais facilidades socioeconômicas, mais facilidades estruturais. Outras pessoas vão ter mais obstáculos de vida para conseguir chegar. Vão precisar andar 5.000 quilômetros a mais que alguém que nasceu numa família mais socioeconomicamente vantajosa. Mas, ainda assim,
o que nós podemos tirar de tudo isso, essa necessidade de respeitar o momento de cada um e fazer com que os concurseiros que estão do outro lado não se sintam menores ou não se sintam incompetentes quando eles percebem que o sonho deles talvez esteja demorando um pouco demais ou que ele tem talvez mais obstáculos a trilhar do que outros. Eu trabalho com concursos, embora seja jovem, já há algum tempo. E eu não conheço ninguém que tenha se arrependido depois de ter passado ali, entrado em seu cargo. Seja com 40, com 50 anos, seja com 20 anos. Então eu acho que a hora certa chega e no seu momento e vai valer a pena. Então, no seu caso, foi com 25 anos para juiz. Vamos ter aqui, talvez, quem sabe, alguns alunos aprovados, juízes com 50 anos. E não tem nada de errado com isso, nada de certo. É o momento de cada um. Então, eu acredito muito nessa filosofia também. Doutor Pedro, como é que você se enxerga para o futuro? Nós temos aqui um mote nosso de ser imparável. E de ser imparável no sentido de não parar, de não desistir, não de ser um super-herói. Né? Uma pessoa que sempre segue em frente. E como é que você enxerga o Pedro do futuro? Vai continuar na magistratura? Parece que já está dando aula, está fazendo doutorado. O que o futuro te reserva? Bem, depois que eu passei na magistratura e tirei esse peso de estudar para concursos, porque ninguém vai dizer que é prazeroso esse caminho, é um caminho de aprendizado, é um caminho de amadurecimento pessoal, isso totalmente, mas obviamente não é o caminho mais prazeroso do que a gente pode escolher. Mas após isso, passei a me dedicar aos estudos que eu sempre quis fazer. Então, paralelamente à magistratura, que é a minha paixão, e não pretendo sair da magistratura, realmente, felizmente eu consegui me encontrar nesse trabalho de decidir conflitos, de pacificar conflitos, de aplicar a Constituição, de aplicar as normas. Paralelamente a isso, comecei também uma vida acadêmica, né, o que é permitido para a única atividade que é permitida além da magistratura, e desde então trabalhei inicialmente em cursinhos, dei aulas de Direito Civil, hoje dou aulas de Direito Constitucional e comecei a fiz o mestrado, hoje estou fazendo um doutorado e trilhando aí outros caminhos, né, outros caminhos possíveis de pesquisa acadêmica, de trabalhar, concretizar alguns ideais que eu sempre tenho em relação ao sistema de justiça, em relação à magistratura, enfim, deixar algum tipo de contribuição. E meu futuro eu vejo continuar nessa realização. Deixar uma contribuição, contribuir para a minha carreira, contribuir para a sociedade brasileira, sem idealismos exagerados, sempre com os pés no chão, mas sabendo que muitas vezes, numa dimensão muito micro, você pode aí plantar sementes que geram repercussões futuras boas. Isso aí. Doutor Pedro, você tem um último recado para quem nos acompanha, para quem ali está estudando, passando por um momento difícil, na dúvida se concurso é realmente para ele ou para ela, algum recado ali de alguém que conseguiu já chegar tão longe, tão jovem? Eu vou citar para você, se você me permitir, vou contar duas histórias, bem rápidas. A primeira história foi quando eu estava já estudando para a magistratura federal, e olha que nessa época eu já tinha passado por diversos outros concursos, já tinha sido aprovado em diversos outros concursos, já tinha trabalhado em outros cargos, então eu já tinha uma certa, digamos assim, bagagem, uma maturidade de prova, de tempo, de estudo. E ao fazer um dos concursos de juiz federal que eu fiz, eu passei na prova objetiva, passei na prova subjetiva, passei na sentença civil, e quando eu cheguei na sentença penal, eu estava numa classificação muito boa no concurso, notas bem altas, e eu fui reprovado com uma nota que eu nunca tirei em toda a minha vida. Foi uma nota em torno de 4. Né? Uma nota que talvez naquele momento eu não entendi, porque eu achava que tinha tido uma performance na prova, mas veio aquela sensação, talvez pela milésima vez e terrível, de que eu teria que começar tudo do zero, já estando quase tão próximo de uma prova oral, de uma sonhada aprovação, de realizar o meu sonho. E eu falei comigo mesmo, fiquei muito mal, aquela sensação de derrota, aquela sensação de que não vou conseguir, absolutamente parecida com o que qualquer concurseiro sente, e eu falei para mim mesmo, eu me dou o prazo de 48 horas para chorar todas as mágoas que eu tenho, mas após as 48 horas, eu vou estar na biblioteca de novo, estudando. E 48 horas depois, saiu o edital do TRF1,
que foi o concurso posterior que eu passei. E quando eu olhei para aquele edital, eu falei, essa prova é minha, essa prova vai ter que ser minha, esse vai ser o último concurso que eu vou fazer. E é isso, conseguir o segredo, talvez, dessa longevidade da vida de concursos, dessa sustentabilidade, é ter o seu momento de sofrer, ter o seu momento de absorver as frustrações, mas ao mesmo tempo conseguir transformar essas frustrações num sentimento de resiliência. Inteligência, para mim, está muito ligado ao conceito de resiliência, saber ressurgir, saber realmente cavar uma oportunidade a partir dali. Não é fácil, exige uma boa dose de equilíbrio emocional, uma boa dose de amadurecimento, que não se consegue do dia para a noite, mas se consegue com um trabalho muito forte de autoconhecimento, de autocrítica. Fui para a prova do TRF1, não fui muito bem na primeira fase, então já comecei ali cambaleando porque não estava bem comigo mesmo, mas tentei dar o melhor para as fases seguintes e concluí e cheguei na prova oral. E eu lembro que quando eu cheguei na prova oral, desse último concurso que eu fiz, e essa é a segunda história, eu estava na sala de confinamento esperando para fazer a prova, absolutamente muito nervoso, o ponto tendo sido sorteado no dia anterior, eu tendo passado ali 24 horas praticamente acordado, estudando e pensando assim, é um momento de definição, eu não posso falhar, não posso perder, então vem todo aquele nervosismo, vem todo aquele filme na cabeça e pensando, se cair ponto tal, eu não vou saber explicar, se cair absoluto ponto tal. Então veja, no momento em que eu estava, talvez seja o momento em que eu mais sabia dogmática, jurídica, de estudo, que eu mais estudei na minha vida, eu conseguia lembrar de N pontos que se caíssem na prova eu não saberia falar. Ou seja, nem naquele dia eu estava me sentindo 100% preparado. E eu acho que isso é o que dá humildade para você chegar na prova e conseguir, talvez, ser mais atento, aproveitar o que você sabe. E quando eu estava na porta do auditório para entrar na prova, me veio um sentimento de nervosismo muito forte, um sentimento de trava muito forte, a sensação que eu tinha era que eu não conseguiria fazer a prova. E eu pensei comigo mesmo, e aí vem aquele momento que você tem que trabalhar. Eu falei comigo mesmo, Pedro, você não sonhou a vida inteira estar aqui? Você não passou os últimos anos se preparando para estar aqui nessa prova? Então, senta naquela cadeira e mostra ao que você veio. Você vai ter que conseguir, porque não tem plano B, você não vai desistir do seu sonho e você não vai mais voltar para a estaca zero. E vai ter que dar certo. Não tem plano B. Você vai ter que sair dessa prova aprovado. Então foi naquele momento que até um pouco emocionado, eu falando isso para mim mesmo, eu me dirigi até a prova, olhei para a banca, tentando ali como quem viesse com uma mochila nas costas, bem pesada, botasse a mochila nas costas e falasse assim, olá, eu sou o Pedro, isso aqui é a bagagem que eu tenho, talvez ela não seja a maior bagagem do mundo, mas é a bagagem que eu consegui adquirir e eu estou aqui disposto a trabalhar, disposto a fazer essa prova, a fazer um trabalho sério, se vocês me aceitarem, e com os meus defeitos, com as minhas qualidades, eu sou isso aqui. E felizmente fiz a prova, não lembro absolutamente nada da prova, depois eu vi a gravação da prova, eu não lembro, parece que você entra num filme e sai, e depois eu fui aprovado, e fui aprovado em primeiro lugar no concurso, que é a maior realização, talvez um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida, e todas as vezes que eu vou passar por um momento assim crucial, em que vem aquele nervosismo, em que vem aquela sensação de que não vou conseguir, de que não vou fazer, eu sempre penso, eu sonhei com isso e eu preciso chegar até o fim. Então, essas duas histórias são muito significativas na minha vida, elas me emocionam até hoje e eu tenho certeza que são sentimentos muito parecidos com o que todos os concurseiros sentem nesse caminho de aprendizado, nesse caminho de autoconhecimento, de altos e baixos e, acima de tudo, de superação. Isso é muito bom. Uma história de um verdadeiro imparável, né? Que seguiu ali e conseguiu alcançar o que buscava com muita dedicação. Se você gostou deste vídeo, curta o nosso canal, curta o vídeo, assine para receber as notificações. Sempre faremos novas entrevistas, novos conteúdos para ajudá-lo a seguir de maneira imparável rumo aos seus maiores sonhos.